Nós vamos dar continuação hoje ao nosso estudo acerca do sabatismo. E nós estamos estudando a inexigibilidade da lei para nós. Ou seja, segundo a palavra de Deus, nós não somos obrigados a guardar a lei de Moisés. Mas nós vamos examinar alguns textos exatamente acerca disso. Nós já tivemos mostrando para os irmãos no estudo passado, ali no Monte da Transfiguração, quando ficou bem nítido a representação da lei através de Moisés, dos profetas através de Elias e da graça através de Cristo. E exatamente também examinamos acerca das 4 comissões da Bíblia, quando Jesus não mandou em nenhuma delas ensinar a lei, mas sim pregar o Evangelho. O Evangelho não é a lei. E Jesus mandou pregar o arrependimento para perdão de pecados. E o grande interesse de Jesus era a salvação das almas. Em todo o Novo Testamento, nós não somos incentivados uma só vez a ouvir ou guardar as palavras ditas por Moisés, mesmo tendo vindo da parte de Deus. Mas não existe nada no Novo Testamento que diga: guardem as palavras ensinadas por Moisés, guardem as palavras do Monte Sinai. Mas nós já vimos que até mesmo quando do batismo de Jesus, os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu sobre Cristo na forma corpórea de uma ave, de um pombo, uma pomba, e aquela voz gloriosa do céu não foi: ouçam as palavras do Monte Sinai, mas este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir, ou dai ouvido à sua palavra, ou dai ouvido aos seus ensinos. A palavra de Deus no livro de Gálatas, esse livro que eu pedi aos irmãos todos que estudassem, no capítulo 3 do livro de Gálatas, a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara a finalidade que a lei teve. Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 29. Vejamos bem o que diz a palavra. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Quem era Paulo? Os irmãos bem o sabem. Não era simplesmente o apóstolo Paulo, mas ele, quando se apresenta à comunidade de Israel, em um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de problemas, ele diz: olha, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, e quanto à minha manifestação dentro da lei, eu fui fariseu. Isto é, eu que sou uma pessoa que conheço a lei,
ensinei a lei, levei pessoas a guardarem a lei, mas agora eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Então a pessoa que está dizendo essas palavras no versículo 23, a igreja de Galácia, não é um pregador qualquer. É alguém que entendia profundamente acerca da lei e de todos os seus princípios. E nesse seu entendimento ele diz: a lei nos serviu, a lei antes da fé, nós estávamos guardados debaixo da lei. Então Paulo está dizendo, estávamos guardados em um local, por algo, exatamente para outra coisa. Guardados debaixo da lei para a fé. É muito fácil entender. Se alguma coisa ou alguém está guardado em algum local, para ser tirado e colocado em outro local, a hora que ele é tirado e colocado em outro local, aquele local passado não era mais de interesse daquela pessoa. Não é verdade? É isto ou não é isto que Paulo está dizendo? Vou repetir. Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Estávamos guardados para a fé que havia de se manifestar. O que significa isso? Manifestada a fé, já não estamos mais guardados debaixo da lei. Já não precisamos mais da lei. Eu continuo afirmando, a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, e a lei foi perfeita para a finalidade para a qual Deus a proveu. Perfeita! E nós vamos, nesse estudo, começar a ver exatamente que não existe argumentação dentro do Novo Testamento para que alguém guarde a lei. Já não estou falando nem do sábado, porque o sábado é uma coisa muito minúscula dentro de todo o acervo que nós veremos acerca disso. Então eu tenho que pensar de uma forma muito clara que a Bíblia está me dizendo isso. No versículo 24 vai dizer para que a lei serviu. Ah, mas a lei foi dada, ela tem que servir para alguma coisa. Versículo 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ela nos serve. A Bíblia diz, ela nos serviu. Passado. Nos serviu. Não está dizendo ela nos serve de aio para levar a Cristo. Porque nós não precisamos da lei para chegar a Cristo. Mas antigamente, até a manifestação de Cristo, se precisava da lei para chegar a Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que é que diz em Romanos? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus através da lei, não é? Através de Jesus Cristo. Não precisamos da lei para a justificação. Existem aqueles pregadores aventureiros da palavra que dizem que para seguir a Cristo tem que se cumprir a lei. O Evangelho, o Novo Testamento, em lugar algum diz isso. Mas a Bíblia é justificados pela fé. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Mas pastor, nos ensinam que a lei é uma coisa tão boa. Jamais direi que a lei não presta. Agora ela não serve mais para nós, porque ela já serviu
Ela já serviu. Então, atualmente, ela não tem serventia para nós. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, que nós lemos acerca da lei, a aplicação da lei, nós notamos que ela passou. Eu não estou falando na aplicação daquilo que é conservado por Deus. Eu estou falando da conservação, da aplicação da lei do Velho Testamento, a lei mosaica. Continuemos aqui um pouco. Versículo 25. Mas depois que a fé veio, a Bíblia diz, a lei veio por Moisés, mas a fé e a graça vieram através de Jesus Cristo. Mas depois que a lei veio, que a graça, depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Então a palavra está dizendo, eu não preciso mais de condutor para me levar a Deus. Não preciso mais. Então está dizendo claramente, eu não preciso mais da lei. Pastor, não está dizendo isso. Vamos analisar o texto acima, para ver se ele está dizendo. De maneira, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que por ele fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Está claro ou não está, irmãos? Alguma dúvida? A palavra não está dizendo de uma forma muito clara, não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo de aio. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela lei, não é? Pela fé em Cristo Jesus. O homem que está escrevendo estas palavras, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, foi o judeu que nós conhecemos mais contundente na defesa da lei, e chegava a arrastar, a açoitar e a matar os cristãos exatamente por causa da lei. E agora mudou tudo. Por que ele mudou? Porque foi tocado pelo Evangelho da Graça. Porque foi modificado pelo Espírito Santo. Ele passou a sentir que tudo aquilo que era uma carga e uma sobrecarga foi retirado da vida dele. Agora ele tinha um compromisso diferente. Não um compromisso da lei, um compromisso muito maior, um compromisso na fé. Esta fé que traz segurança, esta fé que traz paz. Versículo 27. Porque todo quantos fosseis batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo de Cristo. Qual o batismo de Cristo? Era aquele batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da lei, não é? Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo de Cristo. A nossa identificação com Cristo pelo batismo. A segurança da nossa vida espiritual em Cristo através da obediência da sua palavra. Porque a lei não transformava as pessoas, a lei não modificava as pessoas, mas a lei permitia até mesmo o pecado das pessoas, porque eles sabiam que simplesmente trazendo animais para serem sacrificados, havia como que a expiação dos seus pecados. Quando na graça é diferente, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, uma vida material e espiritual diferente, porque a vida do crente, ela se torna diferente. A vida daquele povo que ofereciam aqueles sacrifícios, eles
não tinham preocupação em uma vida de santidade plena. Eu não preciso me preocupar, basta pegar alguns animais, levar para o sacrifício, porque essa é a exigência. Hoje não. Na graça, se der tempo hoje, eu vou explicar para vocês como é que a gente entra no reino de Deus. Para entrar nele, tem que botar força. Na graça, nós temos que botar força para entrar no reino de Deus. Tem que haver uma mudança na nossa vida, uma transformação na nossa vida. A lei não trazia essa transformação, porque a lei confiava em animais, confiava em sacrifícios. A graça não. Nós vivemos pela obediência a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando chega no versículo 28, a palavra diz: nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Não é em Moisés, é em Cristo Jesus. A amplitude da lei daquela época, ela tornou-se desnecessária, porque a sua executabilidade não é mais necessária nos dias atuais, porque a nossa vivência agora é com Cristo. Nós não temos responsabilidade por nada de Moisés, nós temos responsabilidade com Cristo. Até o tabernáculo foi mudado. A palavra passou a dizer o quê? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Deus vivo? Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Alguém alguma vez ouviu isto ser dito a respeito de um ser humano dentro da lei? Versículo 29. E se sois de Cristo, olha aqui, este versículo é importantíssimo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. A lei não foi dada aos descendentes de Abraão, foi dada aos descendentes de Israel. Nós não somos filhos de Jacó, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da graça. Nós temos um relacionamento diferente com Deus. Aquele relacionamento da lei era um relacionamento de obrigação. O nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de obediência como filhos. Temos que ser obedientes a Deus como filhos. Nós temos uma obrigação filial com Deus através de Jesus Cristo, da sua graça revelada, do seu sangue derramado. Então torna-se muito diferente a vida espiritual. Interessante quando nós vemos que Moisés não pode ser o nosso mestre. No Novo Testamento eu não encontrei nenhum texto dizendo que Moisés era o nosso mestre. Mas no Novo Testamento eu encontro muitos textos afirmando que existe um mestre chamado Jesus. E ele tem uma palavra diferente dos outros. Ele fala com autoridade. A autoridade do Espírito Santo. A autoridade de Deus manifestada na sua vida. Então, totalmente diferente de Moisés. Moisés, para que pudesse falar com o povo, ele era chamado a subir ao Monte Sinai. Ali Deus falava com ele e ele descia para falar com o povo. Jesus Cristo já diz diferente. Olha, eu falo em nome daquele que é o Pai, porque eu habitava no seio do Pai, eu vim de onde está o Pai, eu tenho autoridade para falar. E quando nós começamos a
estudar a Bíblia, exatamente nos grandes ensinamentos. Quer ver? Vamos abrir Mateus capítulo 23. Os irmãos podem procurar, vamos acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Tá certo? Acharam? Digo amém. Amém. Versículos 8 a 10, olha como diz a palavra. Olha aqui. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi. Rabi quer dizer mestre. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aqui é Jesus censurando os fariseus. Nem vos chameis de mestres, nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. Interessante notar, não é? A Bíblia caracteriza que nós só temos um mestre. É aquela mesma coisa que a Bíblia diz: não chamem ninguém religiosamente de pai. Padre quer dizer pai, e papa também quer dizer pai. Existem algumas igrejas que criam até uma descendência espiritual. Aquele é o pai da descendência espiritual. Diga você: não, meu pai é fulano, meu pai é ciclano. Biblicamente não está certo. A Bíblia diz: a ninguém chameis de pai, no sentido espiritual. Eu, pelo menos, eu não sou vosso pai espiritual. Eu sou um guia espiritual, alguém que Deus colocou diante de vocês para vos orientar nas coisas espirituais e nas coisas materiais. É por isso que o pastor ele não deve ser muito indouto. Ele tem que ter um certo conhecimento. Vocês, meus jovens, que almejam o pastorado, peguem este livro chamado Bíblia, não só para folhear, não só para a hora de um estudo bíblico na igreja, mas leiam, busquem com afinco, porque a palavra diz que nós temos que manejar bem a palavra. Então, pastor, o obreiro que está à frente da igreja, ou à frente de um departamento, de um grupo, ele não é o pai. Ele não é pai de ninguém, porque Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Ele é o quê? Ele é um guia espiritual. E tem igrejas que existem. Você é o quê? Eu sou de não sei de quê, eu sou da descendência tal, o pai da minha descendência é fulano. Pai da minha descendência, sabe quem é espiritual? É Deus. O pai da vossa descendência espiritual é Deus. E na hora que eu chamo assim, eu crio uma descendência espiritual ligada a uma pessoa, eu não estou ligado a Deus, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então, quando eu coloco alguém entre eu e Deus que não é Cristo, Deus não vai me ouvir, porque Jesus disse que só ouve quando é através dele ou diretamente dele. Os irmãos conhecem muito bem esse tipo de religião aí, esse tipo de seita, esse tipo de heresia que fazem estas coisas. Conhecem muito bem. Mas a Bíblia está aqui. Nós vamos estudando acerca da lei, vamos aprendendo muitas outras coisas também. Vamos continuar. Então aqui o próprio Jesus Cristo diz assim: eu é que sou o vosso mestre. No Velho Testamento, quem era o mestre? Moisés. Aqui não, aqui o mestre se chama Cristo. Moisés recebia de Deus para ensinar o povo. Cristo estava com Deus desde o princípio, conhecia todas as coisas. A diferença entre Cristo e Moisés é muito grande. Então Cristo é incomparável. É por isso que a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre em todos os joelhos. Quando diz se prostra em todos os joelhos, não é só no sentido de se ajoelhar e adorar, não. É que haja respeito em tudo
tudo aquilo que Cristo ensinou. É todos os joelhos. É o joelho do conhecimento, é o joelho da espiritualidade, é o joelho da materialidade, são todas as formas que houverem na vida de conhecimento ou engrandecimento, tudo tem que ser prostrado diante de Cristo. O que é que a Bíblia diz? A Ele a glória para todos sempre. Amém. Então nós não podemos prostrar o nosso joelho no conhecimento espiritual de ninguém, nem de Moisés. Só o de Cristo. Só o de Cristo. E mais nada. Porque nós somos cristãos. Nós pertencemos ao chamado cristianismo. E se eu pertenço ao cristianismo e eu sou cristão, eu sou obrigado a uma palavra. Eu sou obrigado a um ensinamento. Eu sou obrigado a ter um tipo de vida de acordo com o que Cristo quer. Quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, vou começar no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, João tinha discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Agora eu quero que vocês prestem atenção uma coisa. João não ensinou aos discípulos que havia um grande mestre chamado Moisés. Mas João ensinou aos discípulos que o grande mestre se chamava Jesus Cristo. Veja o versículo 37. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Cristo. Olha o versículo 38. Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: o que buscais? Qual foi a resposta deles para Jesus? Mestre, onde moras? Quem ensinou aos discípulos de João que Jesus era o mestre, era o ensinador? Só pode ter sido João Batista, que era quem discipulava os seus discípulos. Redundância, discipulava os seus discípulos. Era João Batista, só pode ter sido João Batista, que orientou aqueles discípulos que Jesus era um mestre. E quando ele disse: olha, o Cordeiro de Deus, os discípulos, vamos lá atrás do mestre. Então vocês vejam que os discípulos reconheceram, e quando no versículo 39, Jesus podia ter dito aos discípulos: eu não sou mestre, o mestre é Moisés. Mas ele não disse nada, ele disse: vinde e vede. Jesus aceitou o título de ser chamado de mestre. Quando nós chegamos agora no versículo 49, que Jesus vê, começa a falar com Natanael. Natanael responde a Jesus da seguinte modo: Rabi, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. A palavra Rabi quer dizer mestre. Jesus não diz para Natanael: eu não sou mestre. Jesus recebe de Natanael aquilo. No capítulo 3, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. Isto é, Nicodemos era alguém que ensinava o povo de Israel. E como Nicodemos era um mestre em Israel, a Bíblia diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, Rabi é mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja, irmãos, e Jesus na conversa com Nicodemos, no versículo 10,
Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Então Jesus não está conversando com Zé Mané qualquer, não. Ele não era simplesmente um príncipe judeu. Ele era mestre, ele era aquele príncipe que na sinagoga abria o livro e ministrava na sinagoga. Era mestre em Israel. Então, um mestre em Israel, alguém de um conhecimento grande, também aproxima-se de Cristo e diz: tu és mestre. Os irmãos estão vendo? Eu poderia continuar no capítulo 11 de João. Capítulo 11. Vamos ver só alguns versículos mais. Como Jesus naquela época já não era mais Moisés conhecido entre os que seguiam Cristo como mestre, era Cristo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Lázaro, 28, 11, 28. Não é isso não? Não é isso mesmo? Então Marta conheceu Cristo como mestre. A Bíblia diz que Jesus chegava na casa de Maria e Marta. O que é que Maria fazia? Sentava-se aos pés de Jesus para aprender. Moisés já está sendo tirado aqui do meio totalmente. Não é mais a lei, agora é um ensinamento diferente. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Jesus sentou-se para ensinar e começou a ensinar a lei de Moisés. A continuação vou mostrar bem diferente para vocês. Quando Jesus disse que ele cumpriu a lei. Ele não disse que veio para ensinar a lei de Moisés. Até para Jesus nascer, Evangelho de Lucas, capítulo 1, o seu nome será Jesus, porque ele irá pregar a lei de Moisés. Não foi assim? O seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Não tem um texto bíblico que diga que Jesus nasceu para pregar a lei. O apóstolo Paulo diz que ele nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Remir é comprar, é pagar a dívida, é deixar livre. Lá tem remir e redimir, né? Redimir é comprar para si, e remir é libertar. Você tem uma dívida, você vai remir a dívida dele, você paga o que ele deve, ele está livre, ele está liberto. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos remir e veio nos redimir. O apóstolo Paulo usa muitos termos jurídicos, né? E é interessante que é no mesmo significado próprio que nós temos na lei, é o mesmo que Paulo usava naquela época. Mesma forma. Deixemos isso um pouco lá, voltamos para a Bíblia. Então você pode ver, capítulo 20. Capítulo 20 de João, nós estamos em João. Aqui está Jesus ressuscitado. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se disse-lhe o quê? Rabone. Rabone. E aqui ele diz que quer dizer mestre. O que é o mestre? É aquele que ensina. Jesus nunca ensinou acerca da lei. Ele citava a lei, ele citava Moisés, ele citava o Velho Testamento. Mas ele nunca olhou para o povo e disse: segundo a lei de Moisés, vocês têm que cumprir os mandamentos.
Quando formos estudar acerca dos mandamentos no Novo Testamento, nós vamos mostrar a repetição menos do sábado e vamos mostrar a implicação de culpabilidade muito maior na lei de Cristo do que a lei de Moisés. É mais severa. É mais severa, as figuras são mais claras. A maneira de ser, a maneira de agir é bem clara e é bem diferente. Então aqui Jesus está ressuscitado. Maria, voltando-se, disse Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse, não me detenhas, porque eu não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz. Jesus não disse, eu não sou mestre. Jesus aceitou a condição, mesmo depois de ressuscitado. Nós poderíamos ler ainda Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, de muitas formas, de muitas maneiras, através dos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Aí vai descrever o Filho como o esplendor de tudo e vai mostrar que Ele é realmente Deus. Está certo? Então Cristo é o grande ensinador. Nós não podemos ouvir Moisés e nem os profetas, temos que ouvir Jesus. Aquela palavra da transfiguração. Aquela palavra do batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. No dia do batismo. Aquela palavra no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Jesus não mandou ouvir Maria, Jesus não mandou ouvir Moisés, não mandou ouvir Elias, não mandou ouvir ninguém. Deus mandou ouvir tão somente Jesus Cristo. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que obedecer exatamente aquilo que Cristo determina. Pastor, eu quero examinar com vocês 1 João 2 e 4, mas eu quero deixar um pouquinho para depois. A Bíblia, em Lucas 16 e 16, vamos começar a entrar nesse aspecto. Uma declaração mais incisiva. Lucas 16 e 16, a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Glória a Deus. A lei e os profetas duraram até João. Se eu digo, este salão só vai até aquela parede, daquela parede para lá é um terreno, o que eu estou dizendo? Que daquela parede para lá não é mais esse salão. A Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então o ministério de João Batista é que marca o ponto da mudança entre a lei e a graça. Tá certo? João está aqui, ó. Deste lado aqui ficou a lei. Aqui começa a graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. E a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Cristo. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que aquele
aqui acabou-se no ministério de João a lei. E seu representante também cumpriu a sua função, está de lado. A Bíblia está dizendo que aqui, a partir de João Batista, existe uma coisa chamada graça. A palavra graça, teologicamente, significa favor imerecido. Muita gente diz, eu não tenho mérito. No Novo Testamento, na graça, não existe mérito. Existe o sangue de Jesus Cristo para purificar de todo pecado. Existe o amor de Deus se manifestando. Não é mérito. Eu nunca recebi isso porque eu não tenho mérito. Então você não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus não trata de mérito. A palavra de Deus trata de amor de Deus revelado em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, a partir de João, é anunciado o reino de Deus. Gente, esse versículo é tão profundo que vocês vão começar a notar agora uma coisa aqui. Eu garanto que vocês já leram, já releram. A partir de então é anunciado o reino de Deus. E no reino de Deus existe uma coisa significante para a nossa vida espiritual. Qual é? O homem emprega força para entrar no reino de Deus. Não é mérito, mas eu tenho que me esforçar. Pastor, onde está isso na Bíblia? Existe a porta estreita e a porta larga. Aqui vem o esforço. O que é que Jesus diz? Porfiai por entrar pela porta. O que é que Jesus está dizendo? Coloque força para entrar pela porta estreita. Tem que pôr força. Jesus chama de assim, se alguém quiser vir após mim, tem que pôr força. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Olha, vocês estão vendo essa parte deste versículo? E todo homem emprega força para entrar nele. É difícil ser crente, não é? Não é difícil? Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Se nós nos entregamos ao Senhor, Ele vai nos dando, aumentando a nossa força. Glória a Deus. Ele vai aumentando a força alcançada. Revigora aquele que não tem nenhum vigor. Irmãos. Mas o reino de Deus em quem entra é a força, é na marra, é brigando contra o pecado. É brigando contra as coisas malignas, é lutando contra tudo quanto não presta. Servir a Deus não é fácil. A lei era muito mais fácil, porque o homem pecava, simplesmente levava aquele animal para o sacrifício, matava o animal e voltava para casa dizendo, aqui não. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, purifique-se cada dia mais. Deixe limpo o seu caminho. Deixe dominar os seus pensamentos. Então é uma caminhada de força. A graça é uma forma de Deus manifestar a oportunidade do homem lançar força para entrar no céu.
Se o rei até João, logo não é depois dele. Se a lei até João, não é depois dele. Após de João é anunciado e pregado o Evangelho da Graça. Mateus, capítulo 11. Os evangelistas são unânimes. Capítulo 11. Versículo 12 e 13. E desde os dias de João Batista até agora. Vejam bem, não é antes de João Batista. É desde os dias de João Batista. Quer dizer que é a partir de João Batista. Desde os dias. Começou com João Batista. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. É na marra. Entendeu, João? É na marra, é na briga. Aí o versículo 3 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a... Foi até João. Vamos para João 1,17. Nós já estamos encerrando hoje à noite aqui. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Finalizando, quarta-feira, se Deus quiser, nós continuaremos. Voltemos ao apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10. E este eu quero que os irmãos guardem, marquem. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Romanos 10:4 diz o seguinte: fim da lei. Então Paulo está dizendo que a lei se acabou. A lei de Moisés. É isso que está dizendo, não está? O fim da lei é Cristo. Não é isso, Alexandre? Ele está dizendo que a lei acabou, porque o fim dela é Cristo. Ela tinha como finalidade mostrar Cristo, apresentar Cristo. Ela apontava para Cristo. Cristo chegou. Acabou. Digamos que nós tenhamos alguém muito importante e passemos o mês todinho aqui falando nesta pessoa, falando na pessoa, falando. O dia que a pessoa chegou, acabou a finalidade de apresentar a pessoa. É unânime. Não precisa nós falar nela, a pessoa chegou. Esse aqui eu quero ver de vida. É esse aqui que nós estamos falando. É acerca desse que nós estamos conversando. É o que a Bíblia está nos mostrando de uma forma muito clara. O fim da lei é Cristo. Não é isso? Romanos, capítulo 10 e versículo 4. Os irmãos leem em casa Romanos, capítulo 10, do versículo 1 a 13. Os irmãos leem em casa esse texto. Pode ligar, meu filho.